Você já ouviu falar em food noise ou ruído alimentar? São pensamentos intrusivos sobre comida, vontade de beliscar mesmo sem fome, aquele impulso quase automático de comer algo só porque você está pensando nele. Pois então, um novo estudo publicado pela Nature Medicine mostrou pela primeira vez diretamente no cérebro como medicamentos como Mounjaro ou Ozempic podem literalmente silenciar esse ruído. E o mais surpreendente, os cientistas conseguiram ver esse efeito através de eletrodos implantados diretamente no cérebro humano. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é o food noise e o que esse estudo descobriu e como isso pode afetar significativamente o futuro para o tratamento de obesidade. Food noise é um termo utilizado para descrever pensamentos insistentes, compulsivos e automáticos sobre comida. O food noise está ligado a um desequilíbrio entre dois sistemas do cérebro, o homeostático, o que regula a fome real, energia e sobrevivência, e o hedônico, ligado ao prazer de comer e ao sistema de recompensa que envolve as estruturas como o núcleo accumbens, que é uma região no cérebro. Quando esses circuitos se desregulam, especialmente o hedônico, surge a preocupação constante com comida, muitas vezes levando a episódios de perda de controle. Então esse estudo fez algo nunca antes visto. 3 mulheres com obesidade grave, todas passando por cirurgia bariátrica, mas sem sucesso nenhum, receberam eletrodos implantados nesse núcleo, que é uma região fundamental como sistema de recompensa do cérebro. Então esses eletrodos eles podiam registrar a atividade elétrica do cérebro e detectar padrões associados à compulsão alimentar. A ideia é que no futuro a gente possa modular essas compulsões diretamente através de estímulos no cérebro. O objetivo do trabalho era somente estudar essas compulsões alimentares. No entanto, durante o estudo, algo inesperado aconteceu. A terceira participante do estudo, ela começou a tomar Tirzepatide, o Mounjaro, para tratar diabetes um pouco antes da cirurgia de implante. E aí veio a surpresa. Nos meses 2 a 4, enquanto usava o medicamento em dose crescente, os eletrodos mostraram quase nenhum sinal de atividade ligada à compulsão e quase nenhuma ocorrência de food noise. E também viram uma perda de peso moderada. Na prática, o cérebro dela ficou em um estado que os cientistas chamam de silêncio neural nesse núcleo accumbens. Esse silêncio aparece nas análises da atividade elétrica entre 0 a 7 Hz, conhecido como a banda delta-teta. Esse padrão foi descrito com detalhes no artigo, mostrando que nos meses onde houve essa tranquilidade alimentar, esse biomarcador não aparecia. Nos 2 outros participantes, sempre aparecia a compulsão alimentar com picos de baixa frequência de atividade, especialmente nessa região de 0 a 7 Hz. Esse é o sinal conhecido como food noise. Na terceira participante, no entanto, os pesquisadores perceberam que, enquanto o Mounjaro estava funcionando, o sinal desapareceu nessa paciente. Mas quando o efeito começou a reduzir meses depois, o sinal voltou, mas antes mesmo da compulsão reaparecer. Então o cérebro mostrou o retorno do food noise antes mesmo da própria pessoa perceber que estava recaindo. Então olha como é interessante isso. Isso cria a possibilidade de, quem sabe no futuro, nós temos biomarcadores que podem avisar quando o tratamento está perdendo efeito antes mesmo da pessoa ter conhecimento disso. No entanto, o estudo percebeu que o remédio, depois de um tempo, começou a falhar. Então, o que aconteceu ali? A participante continuou tomando Tirzepatide, inclusive na dose máxima de 15 mg por semana, mas entre os meses 5 e 7, o biomarcador, ou seja, aquele pico delta-teta, voltou a aumentar mesmo com o medicamento em pleno uso. Depois, os episódios de compulsão também voltaram. Então, isso sugere 2 possibilidades. Uma é a tolerância, ou seja, o cérebro acabou se acostumando ao efeito do medicamento, ou houve uma dessensibilização dos receptores de GLP-1 no núcleo accumbens. Essas hipóteses elas aparecem, são bastante discutidas no artigo, como explicações plausíveis porque o medicamento começou a perder efeito. O que isso significa para o futuro do tratamento contra a obesidade? Então, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu ver diretamente no cérebro humano como medicamentos como o Mounjaro ou Ozempic modulam o sistema de recompensa. Então, esses novos remédios focados no food noise, eles podem trazer essa possibilidade não apenas para perda de peso, como tratamentos que afetam esses circuitos de compulsão alimentar. Quem sabe a gente possa ter drogas personalizadas para reduzir esses pensamentos intrusivos. Outra possibilidade para o futuro também é que esses biomarcadores apresentaram os efeitos de compulsão antes mesmo do paciente perceber. Isso pode dar um caminho para monitoramento clínico dessa compulsão.
Além do mais, ele traz uma luz para entender por que alguns tipos de tratamentos perdem a força com o tempo. Então, é um estudo pequeno, apenas com 3 participantes, mas traz um avanço gigantesco. Pela primeira vez, a gente tem um biomarcador neural que consegue acompanhar os efeitos de food noise e como alguns medicamentos ele conseguem silenciar temporariamente esses efeitos. Então, a obesidade é uma condição bem complexa, biológica e que envolve vários circuitos profundos do cérebro. E esse estudo traz uma perspectiva positiva para tratamentos e modos de diagnóstico que consigam ser mais eficazes para o tratamento contra obesidade e compulsões alimentares. Então, aqui na Biotech Brasil, a nossa missão é trazer de forma clara e atualizada os temas mais atuais e impactantes da ciência moderna. Então, se você tem interesse nesses assuntos, já se inscreve, ativa o sininho e acompanha, porque a gente tem muita novidade chegando.